Sejam bem-vindos, amigos e fãs, para mais um Pleno Esportes, o seu canal de esportes favorito em Campos e região. Vamos falar da segunda rodada do Brasileirão masculino, Brasileirão feminino, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, título da Seleção Brasileira Sub-17, vôlei de praia, UFC, surf, marcha atlética, atletismo. O bate-papo é com Alexander Santana, nadador de águas abertas, e Rômulo Santos, do triatlo. Fiquem ligados e vem comigo nessa. Antes de começar com as notícias de tudo que rolou no esporte, quero deixar aqui em meu nome e de toda a equipe do Pleno Esportes o nosso parabéns ao nosso diretor Cristiano Abreu, que todos sabem é um grande esportista e apaixonado pelo triatlo, modalidade que escolheu para se dedicar. Nesse final de semana que passou, ele participou do Ironman 70.3, que aconteceu em Florianópolis, Santa Catarina, e chegou em primeiro, subindo no lugar mais alto do pódio. Com esse feito, Cristiano conquistou a vaga para o Ironman 70.3, que irá acontecer na Finlândia, indo para a sua terceira participação em Ironman consecutivos. É isso aí, ao todo são 12 participações. De quebra, Cristiano bateu a barreira de 4 horas e 30 minutos, diminuindo o seu próprio tempo. Parabéns, meu parceiro. Aproveitando também para parabenizar aqui a todos os goleiros que fizeram e fazem história nessa que é a posição mais ingrata do futebol. Essa homenagem foi criada nos anos 70 e acontece hoje, dia 26 de abril, dia do aniversário de um dos maiores goleiros da história, o lendário Manga. Quem não lembra do Manga? Goleiro do Botafogo, Internacional e Seleção Brasileira. Posso citar aqui outros que marcaram nossa história. Raul Plasma, que tive o prazer de entrevistar aqui no Pleno Esportes. Zete, Vitor, Renato e Castilho, da Copa de 74. João Leite, Fernando Praz, Danley, Carlos, Copas de 78, 82 e 86. Leão, Barbosa, Félix, Gilmar, Dida, Marcos, Rogério Ceni, grande batedor de falta e também um dos goleiros que marcou uma geração e até hoje todos gritam. O bordão criado pelo grande Galvão Bueno, sai que é sua, Tafarel, que em 94 conquistou a Copa do Mundo em cima da Itália, com o Roberto Baggio cobrando o pênalti para fora. Ai, meu pai do céu, quem não lembra disso? Foi bom demais. E temos outros grandes na atualidade. Então, fica aqui o nosso parabéns a todos os goleiros. Agora vamos de Brasileirão. Depois de uma primeira rodada onde todos os times cariocas venceram, dessa vez a história é outra. E pela segunda rodada do Brasileirão, o tricolor carioca é o time a ser batido, pois não sabe o que é perder já faz um tempo. O Fluminense fez mais uma boa exibição, o time da casa fez valer a boa fase e venceu o Atlético Paranaense por 2-0 no Maracanã neste sábado que passou. O time de Diniz se impôs e não sofreu riscos. Os gols do tricolor carioca foram marcados por Lima e Nino. O zagueiro artilheiro. Por outro lado, o Flamengo, depois de apresentar uma melhora sob o comando de Jorge Sampaoli, sofre um revés. Em uma manhã de golaços, o Flamengo perdeu para o Internacional de virada por 2-1 neste último domingo, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro abriu o placar com um golaço de Gerson que deu um chapéu no goleiro Kehler antes de empurrar a bola para as redes. Mas Maurício, também conhecido como Mau, saiu do banco de reserva. Deixou tudo igual em sua primeira participação na partida. Nos acréscimos, ele marcou outro belo gol ao encobrir o goleiro Santos e decretar a virada colorada. Fazer o quê, né? O Trem-Bala da Colina, por sua vez, fez uma das melhores partidas do Brasileirão até aqui. Um jogo pegado e muito disputado dos dois lados. O Vasco recebeu o Palmeiras no Maracanã e saiu na frente. Parecia que viria mais uma vitória na segunda rodada, mas ficou no empate por 2-2 em uma partida muito animada. Pedro Raul abriu o placar, Gabriel Peck ampliou para o Vasco, Rafael Navarro e Arthur marcaram para o Palmeiras e empataram o jogo. É isso aí.
O outro carioca a entrar em campo para fechar a segunda rodada do Brasileirão foi o Botafogo, que enfrentou o Bahia nessa segunda-feira. Vitória da eficiência, é o que eu tenho para falar. O Botafogo manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro ao vencer o Bahia na Arena Fonte Nova por 2-1. Júnior Santos abriu o placar para o Glorioso. Vitor Jacaré empatou a partida e Tchê tá demais. Deu a vitória e os 3 pontos para o Alvinegro, é isso aí. Os próximos compromissos dos times cariocas pelo Brasileirão ficam assim. O Fluminense enfrenta no sábado o Fortaleza no Castelão, partida que começa às 16h30. No domingo teremos o primeiro clássico carioca pela terceira rodada. Flamengo e Botafogo se enfrentam no Maracanã às 16 horas. E dessa vez é o Vasco que fecha a terceira rodada na segunda-feira, jogando com o Bahia, que perdeu para o Botafogo em São Januário às 20 horas. Fiquem ligados. No Brasileirão Feminino, as meninas do Flamengo seguem embaladas na competição. Na manhã de sábado passado, o Flamengo venceu o Bahia. Rapaz, o Bahia tá levando o raio com os times do Rio de Janeiro, por 1-0 na Gávea. No Rio de Janeiro, pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino, o único gol da partida foi marcado pela artilheira rubro-negra Sole James. Com o resultado, o time carioca mantém uma sequência inédita de vitórias no torneio, 6 vitórias consecutivas. O próximo jogo da equipe rubro-negra acontece no sábado, que vem às 15 horas. O Flamengo recebe o Real Brasília no Luso Brasileiro pela 9ª rodada. Pra cima delas, meninas. E pela Libertadores, o Fluminense garantiu a liderança do grupo D ao vencer o The Strongs por 1-0 na terça-feira da semana passada, pela segunda rodada de fase de grupos da Libertadores, no Maracanã. Nino marcou de cabeça após um cruzamento de Ganso. Agora volta a campo na terça-feira, dia 2 de maio, para enfrentar o River Plate no Maracanã às 21 horas. Fluminense está sendo favorecido, hein? Só joga em casa, mas tudo bem, vamos lá. Depois de perder a primeira rodada da Libertadores, o Flamengo se impôs em casa diante do Nublense no Maracanã e venceu por 2-0 a equipe chilena na quarta-feira da semana passada. A partida marcou a estreia do técnico Jorge Sampaoli no comando da equipe, que já conseguiu apresentar uma forma de jogar com o seu DNA, de muita marcação do campo do adversário e ataque em alta velocidade. Isso aí, o Flamengo já deu uma mudada aí. E em mais uma noite mágica, Pedro fez os 2 gols do Flamengo. Próximo duelo rubro-negro carioca é na quinta-feira, dia 4 de maio. O Flamengo vai a Buenos Aires para enfrentar o Racing pela terceira rodada de fase de grupos da Libertadores. Jogo que começa às 19 horas. É isso aí. Pela Sul-Americana, com tranquilidade, o Botafogo foi melhor em campo e goleou a Universidade César Vallejo por 4-0. Nesta quinta-feira da semana passada no estádio Newton Santos, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O time de Luiz Castro não se deixou abater pela agressividade do adversário e foi superior durante toda a partida. Quero lembrar aqui que o treinador do seu adversário, quem comanda, é o Louco Abreu, grande ídolo do Botafogo, onde fez uma carreira brilhante. É isso aí, Vitor Sá, Tiquinho Soares de pênalti, Eduardo de falta e Tietê. E Tietê de novo. Tietê. Tietê tá demais. Tietê também de pênalti. Marcaram os gols da partida. O próximo compromisso pela Sul-Americana, o Botafogo enfrenta a equipe da LDU no dia 4 de maio, às 21 horas, no estádio Newton Santos. E vamos de Copa do Brasil. O que falar do Fluminense, que só faz ganhar em 2023? O primeiro jogo após a conquista do bicampeonato carioca, o Fluminense teve vitória tranquila diante do Paysandu por 3-0, na quarta-feira da semana passada pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. No Maracanã, os gols foram marcados por Nino, Keno e Felipe Melo. Com o resultado, a equipe do técnico Fernando Diniz abriu boa vantagem para o jogo da volta
Jogo esse que aconteceu ontem no Mangueirão. E para não deixar dúvidas, o tricolor carioca anotou mais uma vitória e segue tranquilo para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Botafogo venceu o Ipiranga por 2-0 na noite desta quarta-feira e saiu em vantagem no confronto válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Eduardo marcou os 2 gols no duelo. Com o resultado, o alvinegro pode perder por até 1 gol de diferença no jogo da volta para avançar para as oitavas de final. Botafogo entra em campo amanhã, também conhecido como quinta-feira, às 19h30 e joga em casa no Newton Santos, também conhecido como Engenhão. O Flamengo, o único time carioca que está com uma situação meio complicada na competição e precisa reagir se quiser avançar na Copa do Brasil. O Maringá, que disputa a 4ª divisão, fez uma partida sólida em casa e impôs uma derrota por 2-0 ao Flamengo na quinta-feira da semana passada. Diga-se de passagem, Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil, hein? A segunda partida entre as equipes acontece hoje no Maracanã às 21h30. O Maringá tem a vantagem de perder por até um gol de diferença para garantir a classificação. E o Flamengo precisa vencer por 3 de diferença para avançar. Aí fica a pergunta, será que o Flamengo passa pelo Maringá ou dá adeus à competição? Façam suas apostas. E a nossa seleção brasileira sub-17 faz história e é campeã. Contundente, convincente e campeão. O Brasil foi absoluto no Sul-Americano Sub-17 e volta para casa com o 13º título em 19 edições, maior campeão com merecimento inquestionável. A equipe de Felipe Leal quase unificou todas as marcas da competição no Equador. Além de o campeão, terminou como o único invicto dono do melhor ataque com 2 dos artilheiros e o maior garçom. Atropelo consolidado com a boa vitória por 3-2 sobre a Argentina e levanta o troféu de campeão. É isso aí, parabéns. No mundo dos esportes olímpicos, faltando 1 ano e 3 meses para a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris, os atletas brasileiros tiveram uma semana recheada de vagas para os Jogos de 2024. No atletismo, Daniel Nascimento fez índice olímpico na maratona. Na marcha atlética, o brasileiro Caio Bonfim conquistou a medalha de ouro na etapa da Polônia do Circuito Mundial de Marcha Atlética. Ele anotou o tempo de 1h, 19 minutos e 43 segundos, fazendo o índice para as Olimpíadas de Paris. No surf, antes mesmo do início da 5ª etapa do Circuito Mundial em Margaret River, na Austrália, a brasileira Tatiana Weston Webb teve sua vaga olímpica oficializada. Em 5º lugar no ranking, ela conseguiu a vaga de forma antecipada. Será a sua 2ª Olimpíada na carreira. Parabéns! E o vôlei de praia continua firme, conquistando medalhas. Parece até notícia repetida, pois já falei deles aqui na semana passada. André e George estão vivendo um início de temporada arrasador no vôlei de praia. Em 3 etapas do circuito brasileiro, já são 2 medalhas de ouro seguidas, sendo uma delas no último domingo na areia de Saquarema, na região metropolitana do Rio de Janeiro. No feminino, Duda e Ana Patrícia também confirmaram a boa fase na temporada. Conquistaram o título do top 12 da 3ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia neste último domingo, disputado também em Saquarema. Parabéns, meninas! E teve o UFC nesse final de semana. O saldo foi positivo entre os brasileiros no UFC deste sábado que passou em Las Vegas. A má fase acabou. Bruno Blindado pôs fim às derrotas nesse sábado ao nocautear Brad Tavares aos 3 minutos e 35 segundos do primeiro round, em confronto do peso médio, categoria até 84 quilos. O brasileiro chega à 4ª vitória no Ultimate, além do 20º triunfo por nocaute. É mole? Mão pesada, hein? E nossas guerreiras também dominaram o octógono nesse final de semana, que passou. Norma Dumont e Carol Rosa fizeram um duelo nacional em Las Vegas. Mas apesar de estarem no ranking peso galo,
categoria até 61 quilos, o confronto aconteceu nos penas, categoria até 66 quilos. Dumont levou a melhor na decisão dos juízes e venceu de forma unânime, emendando a segunda vitória seguida. A lutadora mineira conta com um cartel agora de 9 vitórias e 2 derrotas. Aí eu vou falar para você, com apenas 21 aninhos, Yasmin Lucindo venceu pela primeira vez no UFC, depois de estrear com derrota em agosto de 2022, quando lutou nos palhas, categoria até 52 quilos, ela retornou ao cage nesse último sábado e dominou o confronto com a americana Brogan Walker, vencendo na decisão unânime. Parabéns, meninas! Vamos para o nosso intervalo e na volta temos o nosso Momento Cicobi Fluminense. Você já sabe, é mais rápido que o VAR. Fica comigo. Com os cartões Coop Certo, você beneficia seus funcionários e tem soluções completas, da alimentação aos gastos corporativos. Com Coop Certo, tudo certo. É isso aí, senhoras e senhores. Como eu havia dito, eu estou aqui com a Dona Vera, presidente do Conselho de Administração do Cicobi Fluminense, para poder bater aquele papo falando do lançamento do livro em comemoração aos 25 anos do Cicobi Fluminense. Dona Vera, meu muito obrigado a senhora receber a gente aqui mais uma vez por essa parceria tão gostosa do Pleno Esporte com o Cicobi Fluminense, que dentre outras coisas, dentre tantas coisas que o Cicobi faz de projetos sociais, é fazer parceria e estar sempre levando o nome de campus aos 4 cantos do mundo. Esse lançamento do livro, em comemoração aos 25 anos do Cicobi Fluminense, vai ser um momento tão esperado na festa de comemoração dos 25 anos. Eu gostaria que a senhora respondesse para a gente como é que surgiu a ideia desse projeto. Olha, esse projeto surgiu através de uma conversa entre nós, observando a importância do registro histórico da nossa trajetória. Então, sabemos o quanto é importante manter, até melhor dizendo, a nossa história bem viva e bem ao alcance de todos os nossos cooperados. E qual seria a forma mais tranquila de se concretizar? Através de um livro feito com muito carinho, com muita dedicação. A senhora é coordenadora, como eu falei lá no início, desse projeto do livro. Conta pra gente o desenvolvimento dos trabalhos e o sentimento que a senhora teve em poder contar essa história para o público. Foi bastante impactante, realmente ser a coordenadora pesou uma responsabilidade muito grande, mas realmente foi um trabalho que fluiu de uma forma bem tranquila, porque a equipe que que desenvolveu esse trabalho, realmente demonstrou uma unidade muito grande, uma competência também excepcional. E o sentimento é um sentimento como é que eu poderia dizer esse sentimento? É quase um sentimento de uma gestação de uma criança, pois nós levamos realmente em torno de 8 meses fazendo esse trabalho e quando nasceu só foi alegria. Que maravilha! E assim, são 25 anos contado através de folhas e mais folhas, páginas e mais páginas de um livro que se concretizou, que se realizou, como a senhora mesmo falou, nasceu um filho do Cicobi Fluminense. Isso. Foi muito difícil resgatar esses 25 anos para contar essa história? Olha, eu não vou dizer a você que foi uma tarefa muito fácil, mas como há um arquivo de informações e de fotos, e fomos por esse caminho.
E em seguida usamos um pouco da minha criatividade, muito da criatividade do Luciano e do Matheus, e conseguimos realizar esse trabalho, agora, realmente com uma emoção muito profunda. Deve ter sido uma coisa realmente emocionante. E aí eu pergunto para a senhora a importância da recuperação e manutenção dessa memória que agora vai ficar para a história do Cicobi Fluminense, né? Eu acho que, na realidade, a história, a nossa história, a história de uma família, a história de uma entidade, ela precisa e deve ser preservada. Porque o tempo passa, as coisas acontecem de uma maneira diferente e o que ocorre se nós não mantivermos esta memória em registro? Nós somos falhos e alguma coisa pode se perder com o tempo. Já esse registro, né, desse livro dá uma segurança de que a história está registrada e vai ser transferida ou passada para outras gerações. Que maravilha. Então aí eu faço a pergunta para a senhora, sensação de dever cumprido? Olha, sensação de dever cumprido e digo mais, foi um grande desafio, mas a alegria tem sido muito maior. Como a senhora vê como que as pessoas vão receber esse livro depois do lançamento dele na festa de comemoração dos 25 anos do Cicobi Fluminense? Olha, é um desejo meu que as pessoas percebam neste livro o espírito cooperativista, o empenho de realizar um sonho, tanto que o título do nosso livro, Do Sonho ao Sucesso, para chegar ao sucesso houve muita luta, muita determinação e muito cooperativismo. Então, o que eu gostaria muito que as pessoas percebessem nessa leitura, esse empenho, essa vontade, esse desejo de realizar, entendendo sempre que pessoas são super importantes na nossa vida. Nós precisamos realizar negócios, etc e tal, mas o importante é a pessoa, aquela que vem a nós precisando de nosso apoio e, modestamente, a gente tem conseguido fazer esse trabalho. Sem contar que vocês estão deixando, entregando, não só para os cooperativados, como para o público no modo geral, leitura, que é fundamental. A leitura, ler, pegar um livro para poder ler, cultura nunca é demais, e leitura, pegar um livro para poder ler, como eu falei, é fundamental, né? Vocês estão entregando isso, né? Isso. Eu sou meio suspeita a dizer, sou professora de português, né? E aqui na cooperativa a gente sempre faz um trabalho de recepção aos nossos colaboradores e em seguida um livro para ser lido, né? E esse livro realmente já traz uma reflexão sobre o nosso trabalho aqui na nossa cooperativa. Então, realmente, eu entendo que divulgar uma história, né, e valorizar essa história através de um livro é fundamental, porque também é uma oportunidade de fazer pessoas se dedicarem a algo que hoje em dia está tão esquecido, né? E tão deixado assim de lado, até porque realmente nós estamos vivendo momentos diferentes, a evolução é outra, mas importantíssimo que a gente tenha sempre um livro para nos conectar com o mundo. Dona Vera, em nome do Pleno Esporte, eu agradeço imensamente esse nosso bate-papo, esse nosso momento Cicobi, que é fundamental, Obrigada. A parceria que a gente criou e que vem dando super certo. Nosso muito obrigado, e a nós, público do Pleno Esporte, nossos telespectadores e todos os cooperativados, público de Campos, só nos resta esperar ansiosos
por esse lançamento desse livro tão esperado, do sonho ao sucesso, contando a história de 25 anos do Cicobi Fluminense. E eu quero agradecer a oportunidade, né, de vocês estarem aqui. Isso também é muito importante, porque essa interação é fundamental e representa o verdadeiro objetivo nosso, que é estar com o outro. Sozinho, a gente realiza muito pouco, e juntos podemos muito mais. É como eu sempre falo, juntos somos mais fortes. Somos mais fortes. Meu muito obrigado. É isso aí, amigos e fãs do Pleno Esporte. A gente vai ficando por aqui. Depois do momento Cicobi Fluminense, vamos de bate-papo. Nós do Pleno Esporte fomos até Lagoa de Cima para conversar com dois grandes atletas da nossa região que vêm colecionando títulos, medalhas e índice para competições super importantes no cenário nacional e internacional. Vamos conferir. É isso aí, amigos e fãs do Pleno Esporte. Mais uma vez a gente está aqui para bater um papo com esses dois grandes atletas de Campos dos Goytacazes. Ao meu lado direito, Alexander Santana, grande maratonista, ultramaratonista, nadador, especialista em águas abertas. E ao meu lado esquerdo, Rômulo Santos, triatleta. Esses dois atletas que vêm representando a nossa cidade. E, caraca, pera aí, tá pegando fogo, fogo ali, ó. Caraca, o que houve aí? Cara, quando a gente estiver por perto, que pegar fogo a gente apaga, né? Que adrenalina é essa? De uma hora para outra a gente batendo papo ali, rolou essa... Fogo, apareceu fogo, então na área a gente controla e nada aborrece. É isso aí, senhoras e senhores. Na realidade, isso aqui foi uma brincadeira, uma simulação, porque os dois, além de fazer o esporte que amam tanto, eles têm a sintonia. Os dois fazem parte do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro. São os nossos guerreiros do fogo e os nossos atletas de Campos dos Goytacazes. Vamos bater um papo com ele, vem comigo nessa. É isso aí, senhoras e senhores, a gente fez uma entrada super legal, uma brincadeira super gostosa, descontraída, para poder falar também um pouco do outro lado desses dois grandes atletas que são dois grandes bombeiros, guerreiros do fogo. E a gente vai fazer aqui uma retrospectiva, porque eu já tive o prazer de bater um papo com o Rômulo Santos e também com o Alexander Santana no estúdio, falando um pouco da carreira, da trajetória deles. Só que a gente vai reviver isso para vocês ao som desse passarinho maravilhoso, com esse sol lindo, com esse dia maravilhoso. Rômulo, fala pra gente, depois daquele nosso bate-papo, o que vem acontecendo nessa trajetória sua aí de esportivo. Bom, um prazer estar aqui novamente falando com você nesse bate-papo. Então, nosso último encontro foi meio que uma retomada após período de pandemia, né? Foi quando a gente estava engatando novamente numa sequência de provas. A gente estava fazendo uma prova aqui e ali quando surgia, eram poucas, né? E agora o calendário já está normal, a gente já está em ritmo competitivo de novo, isso é importante, né? Faz muita falta. Então, o ano passado eu foquei em ir ao Campeonato Brasileiro de Aquatlon, né? Multisport, natação e corrida. Retomei as provas de triatlon, retomei algumas provas de maratona aquática como preparação. Me classifiquei para o Campeonato Mundial Multisport e agora, daqui a 2 semanas, estou embarcando para Ibiza, retomando a minha disputa no Campeonato Mundial. Meu último Mundial foi em 2019, então estou voltando agora para a Espanha novamente para participar do meu 9º Mundial de Aquatlon. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou falar aqui, vou fazer essa pergunta também ao Alexander Santana, que, para quem não lembra e vai lembrar agora, tem aquela música do Leme Pontal, o cara participou do Leme Pontal, teve com a gente no estúdio, conta essa trajetória, depois Cozumel, teve várias disputas aí, né?
Depois daquela época lá, né, nós participamos, primeiramente é um prazer estar aqui junto com vocês. Eu participei, foi da Ilha do Mel, né, eu fiz a segunda prova, que foi 23K, e aí, no ano passado, fui desafiado a fechar a Tríplice Coroa e completei em outubro do ano passado a prova de 45K, 45 km, eu fiz em 13 horas e 51 minutos. Daqui 2 meses e meio, estarei desafiando aqui na Lagoa de Cima, um nado inédito também, em toda a margem aqui da Lagoa de Cima, serão 20 km de natação aqui, pelo desafio do Lagoa de Cima Swim Challenge. Eu vou pensar no caso, quem sabe de repente eu aceito também esse desafio, vem para cá. Posso fazer de barco? Pode estar acompanhando. Então tá certo. Me diz uma coisa, de lá para cá, quantos títulos, quantas medalhas já carrega nesse peito aí? Bom, a mais importante foi o vice-campeonato, né, em Olinda, Pernambuco, Campeonato Brasileiro de Aquatlon, que foi o que me classificou para esse próximo Mundial. Foram algumas provas importantes de maratona aquática, como a travessia João Moreno em Vila Velha. Eu fiz um desafio lá de fazer todas as provas aquáticas, né? Então no final de semana eu nadei a travessia de 5.000, de 2.000, de 1.000, mais a prova de aquatlon. E o desafio lá foi tentar ficar entre o top 5 geral de todas essas provas. Eu consegui concluir, graças a Deus, terminei só a alma, né, digamos assim. Imagino. Mas eu acho que depois que você está tantos anos assim no esporte, essas coisas vêm à tona na cabeça e a gente quer se desafiar, como o Alexander faz também nos desafios das distâncias dele, né? Então, tiveram algumas provas do Campeonato Estadual de Triatlon do Rio e eu também retomei o Campeonato Brasileiro de Triatlon, também foi uma etapa no Rio, onde eu atualmente estou ocupando a liderança do ranking, também estou classificado para o Mundial de Triatlon em Hamburgo, na Alemanha, só que aquela coisa, ir para o exterior uma vez já é difícil e duas, esse ano infelizmente eu não vou poder ir no Mundial de Triatlon. Queria muito ir em julho, em Hamburgo, né? Mas vai ficar só para aquatlon mesmo esse ano, então estou direcionando meus treinos focados mais para água e corrida agora, momentaneamente, né? Me diz uma coisa, tenho informação de bastidor aqui que tá rolando uma surpresa aí pro pessoal. Você está preparando uma equipe, para preparar uma equipe, como é que é isso? Que surpresa é essa? Conta para a galera de casa. Aqui a gente está organizando os desafios individuais aqui na Lagoa de Cima, acho que tem tudo a ver, a nossa lagoa aqui precisa mais eventos esportivos, né? E como o meu foco sempre foi desafio individual, e eu utilizei bastante, treinei bastante aqui nesse local, então tem tudo a ver. E todas as pessoas que eu convido, atletas de fora, os caras vêm para cá e ficam encantados. Até 3 semanas atrás veio um pessoal de fora, de Vitória, um pessoal do Espírito Santo, do Rio. Então o pessoal saiu daqui encantado e querendo mais. Então a gente lançou esse desafio individual, né, que faz parte da Lagoa de Cima Swim Challenge, e com distância de 2,5, que é mais para o pessoal estar iniciando. 2,5 dá 2,5, já gostei. Já gostou? Então aí, ó. 2,5 já bem maneiro. O cara sai lá da outra margem e chega aqui no Yacht Club. Então você vai atravessar de uma margem a outra, então é muito maneiro, né, com total de segurança, lancha, pessoal de apoio, guarda-vida, e ao chegar aqui vai receber a premiação, troféu, camiseta, o certificado do nado. Então tem de 2,5, tem de 5, tem de 10 e a de 20. No meu caso, o mais importante, depois rola aquele lanchinho. Oh, com certeza, com certeza, chegar bem hidratado aqui. É isso aí, Rômulo, me diz uma coisa aqui. Você tem uma competição que você falou agora de maio, né? No início de maio, não é isso? Fala pra gente dessa competição, como é que está sendo a preparação para ela? Correto, no dia 1º de maio, né, o Campeonato Mundial de Aquatlon. Lá é o Campeonato Mundial Multisport. O que acontece nesse Campeonato Mundial? É uma semana de disputa, aí lá tem a modalidade de aquatlon, né, natação corrida, tem a modalidade de duatlon, que é corrida e bike, cuidado para não embolar. Tem a modalidade do long triatlon, triatlo de longa distância, e tem a modalidade de aquabike também. Aquabike é natação e bike. E o último dia lá da disputa é o cross triatlon. Por isso que é o Campeonato Mundial Multisport. O Campeonato Mundial de Triatlon, o sprint e o olímpico, são separados, como eu falei, na Alemanha em julho, porque senão não comporta tanto atleta assim em um único local, né? Então, minha preparação, desde fevereiro, eu abdiquei um pouco os treinos de ciclismo, já que eu tenho que conciliar ali a vida de treinador, a questão do quartel, como o Alexander tem,
Então, a gente tem que trabalhar muito para poder ir também nessas provas, porque a gente, graças a Deus, tem pessoas que confiam no nosso trabalho e nos ajudam, mas ainda assim, com essa ajuda, a gente precisa também trabalhar. Então, por exemplo, a gente está aqui treinando hoje, nesse final de semana, a gente tem que trabalhar hoje também. Eu saio daqui, eu vou trabalhar, vou cumprir meu papel de treinador também. Então, a gente trabalha para competir também. Graças a Deus, a gente consegue fazer isso sem o poder público. A gente queria muito poder contar, mas a gente tem que correr atrás, a gente não pode fazer nada, né? Então, eu abdiquei um pouco do ciclismo para focar na natação e corrida. Fui vice-campeão mundial em 2017 no Canadá, né? Quero novamente estar brigando ali. O europeu é um atleta muito forte. Diga-se de passagem, a estrutura que o europeu tem é totalmente diferente da nossa, a nível de piscina, de nível de logística, tudo. Então o mundial na casa deles é bem forte. Mas estou preparado aí. Hoje fiz aí um treino até com o Alexander. Estou de férias do quartel agora para fazer essa disputa. Então eu fico um pouco mais tranquilo, com sono de melhor qualidade, uma recuperação entre treinos melhor. Então, o meu objetivo foi esse, abdicar um pouco do ciclismo, focar na água e corrida, e depois do Mundial a gente tem que retomar tudo isso novamente. Aí. E aí, é o que eu falo e costumo sempre falar e vou continuar falando, batendo sempre na tecla. Governantes, empresários de Campos e região, aproveitando também fazer o pedido do pessoal da região dos Lagos e agradecer mais uma vez de antemão os nossos novos amigos e parceiros, o pessoal da TV Búzios, que transmite o Pleno Esporte na região dos Lagos, a Brim, que também transmite, e a MUBI TV, que é transmitido lá. A gente está com uma visualização super legal, passando de 1000 visualizações naquela região. Você que quer patrocinar, que quer ajudar os atletas, não só de Campos, na região dos Lagos, qualquer lugar, é fundamental. Como o Rômulo falou, você pega um atleta europeu, ele está bem preparado. Por quê? Cara, o investimento nele é maravilhoso, é 100%, suplemento, nutrição e tudo mais. Os nossos atletas aqui têm que correr muito atrás para poder conquistar alguma coisa, conquista por mérito próprio. Então, chega para perto, busque os nossos atletas, vamos apoiar para poder cada vez mais a gente ter mais e mais atletas disputando o pódio, brigando por medalha e levando o nome de Campos dos Goytacazes para o lugar mais alto do pódio. E Rômulo, dá o seu recado aí para o pessoal que quiser te patrocinar, onde te acha, onde te encontra. Bom, o meu, nas redes sociais você me acha ali por Rômulo Santos Trina, e tenho também o perfil da minha equipe Rômulo Santos. Deixar também, aproveitando meu telefone também, DD22 999 13 8382. E, claro, não deixar de agradecer quem já nos apoia, tanto eu como o Alexander, porque a gente não é atleta desde hoje. Eu tenho 34 anos, eu nado desde os 2, então valorizo muito. Tem empresas que estão comigo há mais de 10 anos, isso é raro. E é muito bom. Isso é raro. Pode falar o nome das empresas. Entendeu? Laboratório Plínio Bacelar, a Biodiverse, a Universidade de Anhanguera, Unopar Campus. Eu tenho vários apoios também, a Ana Rosa Nutricionista, a Loja Outside, Plínio Bacelar Vacinas. Então, assim, eu tenho, graças a Deus, hoje eu posso falar que eu tenho cerca de 8, 10 empresas. Algumas patrocinam, outras me dão um apoio em forma de serviço. O Clube de Regata Saldanha da Gama, que é um lugar que permite meus treinamentos, principalmente em dias bem atípicos e horários atípicos, porque a gente, quando sai do quartel, a gente tem que treinar, não tem jeito. Então, às vezes, domingão, 18 horas, a gente está dentro da piscina no inverno, entendeu? Mas a gente tem que fazer. Agradecer a todos esses que estão com a gente, né? Continuando elevando o nome de Campos em vários lugares e até fora do Brasil. Alexander, fala a sua rede social também e se quiser falar de algum patrocinador, apoiador. Alexander S. Sant _ Ana. Alexandre Santana. E apoiadores? Apoiadores tem a Ana Rosa, tá firme e forte com a gente. Tem a Adicus também, que faz uma parceria bem bacana. Tem a Petisco Pet Shop também, chega junto. Galera boa. E aí eu fico aqui mais uma vez falando para vocês, governantes e empresários, procura eles na rede social, Rômulo, o Alexander, vamos ajudar. Eles têm 2 competições importantíssimas aqui para frente, e entre outras que vêm por aí, que virão por aí, e eu tenho certeza que o lugar mais alto do pódio é onde eles vão estar. Então, meu muito obrigado a vocês dois, a gente vai ficando por aqui, voltando para o estúdio. Que matéria legal poder mostrar nossos atletas se superando, conquistando seu espaço e fazendo história. É muito bom. Vamos agora para mais um intervalo mais rápido que o VAR. O
buffet mais completo da cidade está de cara nova. Só aqui você encontra o cardápio mais elegante de frios, saladas, churrascos, cafés da manhã, jantares e drinks, com o melhor serviço de garçons da cidade. Além de nossos clássicos e irresistíveis salgadinhos feitos por quem mais entende do assunto. Chicricheme Salgadinhos Finos. A qualidade que sua festa merece está aqui. Estamos de volta, senhoras e senhores, e o nosso Pleno Esporte vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse programa que é todinho feito para você com muito carinho. Agradecendo aos nossos parceiros do Pleno Esporte, que também é transmitido pelo canal do YouTube da Búzios TV e pelo portal Brim Brasil, Rede Internacional de Mídia. Estamos também na MUB TV, a cabo, fibra e stream. E você, amigo e fã, fica coladinho com a gente pelo canal do YouTube da Plena TV ou pelos canais por assinatura Ver TV, SFNet e NET TV. Você também pode apontar o seu celular para o QR Code que está aqui na sua tela e ir direto para o canal do YouTube da Plena TV. Lá você encontra todos os programas do Pleno Esporte. Agradecendo aos nossos patrocinadores e a todos que fazem o programa acontecer. Paulinho, na técnica e edição, meu mestre dos magos, Edmilson, meu cinegrafista, e Bruno do suporte. Então, vem comigo nessa. Beijo no coração.